Veremos agora as propriedades farmacológicas e os principais usos daquelas drogas ditas ah, agonistas não seletivos de adrenoceptores beta. Isto é, drogas que têm afinidade por receptores beta-adrenérgicos, sejam eles do tipo beta-1, beta-2 ou beta-3, mas muito pouco ou nenhuma afinidade por receptores alfa-1 ou alfa-2 adrenérgicos. Como protótipo dos agonistas de receptores beta-adrenérgicos que eu selecionei para apresentar para vocês é a isoprenalina, um análogo, uma catecolamina, uma catecol, na verdade, etanol amina, análoga à adrenalina, que se diferencia da adrenalina apenas por apresentar dois radicais metil a mais na sua estrutura. A presença desses dois radicais metil na molécula da isoprenalina é que garante para ela essa seletividade por receptores beta-adrenérgicos e a baixa afinidade por receptores alfa-adrenérgicos. Como nós já podemos prever, agonistas seletivos de receptores beta-adrenérgicos, como a isoprenalina, também conhecida como isoproterenol, incluem essas propriedades um aumento do débito cardíaco, a redução da resistência vascular periférica, primariamente por promover vasodilatação daqueles vasos que irrigam a musculatura esquelética, mas também nos leitos vasculares mesentérico e renal, que possuem receptores beta-2 adrenérgicos nesses vasos. Drogas como a isoprenalina também apresentarão um importante efeito calorigênico e o mais importante, talvez, são potentes agentes relaxantes da musculatura lisa dos brônquios. Portanto, são ótimos broncodilatadores. Muitos de nós aqui já podemos, aposto que, prever que estes agonistas de receptores beta-adrenérgicos, que são usados com o propósito broncodilatador para o tratamento da asma ou de alguma doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva crônica, essas drogas, como os agonistas de receptores beta-adrenérgicos, também apresentarão um importante efeito no coração, pois elas também ativarão os receptores beta-1 adrenérgicos no coração, causando um aumento da frequência e da força de contração do coração, quando isso é indesejado, uma vez que o que se busca com esses broncodilatadores é o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, o que pode ser obtido com muito mais qualidade de efeito se essa droga ativar seletivamente os receptores, apenas os receptores beta-2 adrenérgicos. E, de fato, nós dispomos de uma longa lista de simpatomiméticos de ação direta que são agonistas seletivos de receptores beta-2 adrenérgicos. São drogas cuja seletividade varia de 100 a 100 mil vezes maior por receptores beta-2 adrenérgicos do que por receptores beta-1 adrenérgicos. É uma longa lista de algumas dezenas de substâncias, mas que eu separei algumas aqui para a gente ilustrar nesse momento inicial. Não se preocupem, esse conteúdo vai ser bastante aprofundado na metade da disciplina de farmacologia, quando nós estudaremos
a farmacologia desses broncodilatadores muito mais a fundo. Essa longa lista inclui o metaproterenol, também conhecido como orciprenalina, a isoetarina, a albuterol, também conhecido como salbutamol, pirbuterol, terbutalina, salmeterol, fometerol, olodaterol, indacaterol, entre uma outra longa lista, como eu não vou parar de repetir, de agonistas seletivos de receptores beta-2 adrenérgicos que são úteis broncodilatadores. Eu coloquei aqui uma outra a ilustração e menciono uma outra droga simpatomimética de ação direta que apresenta seletividade por receptores beta-2 adrenérgicos. Notem, muito pouca afinidade por receptores beta-1, por receptores beta-3 e muito pouca afinidade por receptores alfa-adrenérgicos, sejam alfa-1 ou alfa-2. Portanto, são drogas que apresentam bastante seletividade por esse receptor beta-2 adrenérgico. E, por último aqui, menciono a ritodrina, que é uma droga particularmente interessante e utilizada na interrupção do parto prematuro, como um agente tocolítico. A administração de ritodrina pela via intravenosa causa o relaxamento da musculatura lisa uterina e interrompe o parto prematuro por 24 até 36 horas. A ritodrina é capaz de interromper esse parto prematuro. Mas, de novo, veremos com muito mais profundidade, pois esse não é o momento, a farmacologia da ritodrina quando estivermos discutindo as drogas ditas tocolíticas. Todos estes agonistas seletivos de receptores beta-2 adrenérgicos, esses ditos broncodilatadores, apresentam características farmacocinéticas bastante distintas, especialmente no que diz respeito à lipofilicidade desses compostos. Alguns destes compostos são muito mais lipofílicos do que os outros, garantindo para eles, num jargão apropriado, o agrupamento coletivo deles em SABAs e LABAs, cuja sigla em inglês quer dizer Short Acting Beta Adrenergic Agonists, ou agonistas de receptores beta adrenérgicos de curta duração, ou LABAs, Long Acting Beta Adrenergic Agonists, agonistas de receptores beta adrenérgicos de longa ação. Em razão especialmente das diferenças na lipofilicidade destes compostos, há importantes diferenças com relação à latência, isto é, quanto tempo demora para que o efeito broncodilatador se instale, bem como na duração do efeito broncodilatador que essas drogas vão promover. De novo, eu destaco para vocês que não nos preocupemos agora com esses detalhes, não é o momento, e numa aula oportuna da disciplina, pouco para frente da metade da disciplina, essas propriedades e os usos terapêuticos, os momentos adequados, vão ser discutidos em mais detalhes. Coletivamente, como classes de drogas agonistas seletivas de receptores beta-2 adrenérgicos, essas drogas apresentam os característicos tremores musculares resultante da ativação de receptores beta-adrenérgicos na musculatura esquelética e a taquicardia. Pode parecer paradoxal para vocês o porquê um agonista seletivo de receptores beta-2 adrenérgicos produz taquicardia,
Mas nós devemos nos lembrar que há apenas um predomínio de receptores beta-1 adrenérgicos no coração. Isso não quer dizer que não existam receptores beta-2 adrenérgicos no coração. Sim, eles estão lá. E, além disso, essas drogas, elas são seletivas e não específicas. Então, por maior que seja essa seletividade, para alguns destes compostos, essa seletividade não é suficiente para que algum grau de agonismo de receptores beta-1 adrenérgicos não irá acontecer. Mas, mesmo assim, a via de administração escolhida para a administração dessas drogas pode contribuir para minimizar esses efeitos sistêmicos e esses efeitos adversos. Por exemplo, a administração desses compostos, como é muito comum pela via inalatória, favorece a ação local, isto é, nos brônquios, relaxando a musculatura lisa dos brônquios e minimizando os efeitos sistêmicos, pois essas drogas não serão administradas pela via oral, elas podem ser, aliás, administradas pela via oral, são bastante seguras e são frequentemente utilizadas, mas a via de administração também contribui para minimizar esses efeitos adversos observados com essas drogas. Há apenas um agonista seletivo de receptores beta-1 adrenérgicos com aplicações terapêuticas. E este agonista é a dobutamina. A dobutamina é uma substância química derivada da isoprenalina. É bem capaz que neste momento da aula, depois de tantos vermos essa estrutura de uma feniletilamina, no caso aqui é uma catecolamina, no caso aqui é uma catecolamina também, muitos de nós já consigamos reconhecer essas características particulares e prontamente enxergar que a molécula da isoprenalina se encontra aqui na dobutamina. A dobutamina, usada terapeuticamente como uma mistura racêmica, isto é, os isômeros levógeros e destrógeros, tem uma múltipla atividade farmacológica que, no fim, acaba beneficiando o seu uso como um agente inotrópico, útil no choque cardiogênico e na insuficiência cardíaca severa. Isso porque, em comparação com outros agonistas de receptores beta-adrenérgicos, a dobutamina tem maior efeito inotrópico do que cronotrópico, quando comparado a esses outros agonistas de receptores beta-adrenérgicos. Então, notemos aqui nessas duas figuras que nos mostram curvas dose, log da dose, versus resposta, comparando as capacidades da dobutamina, o agonista seletivo beta-1, e a isoprenalina, o agonista beta não seletivo, aqui no triângulo aberto, em promover um aumento da pressão sistólica e em promover um aumento da frequência cardíaca, tomando aqui o aumento da pressão sistólica como uma medida indireta do efeito inotrópico positivo e a frequência cardíaca como uma medida direta do efeito cronotrópico positivo dessas duas drogas. Notem que, apesar da dobutamina ser muito menos potente do que a isoprenalina em elevar a frequência cardíaca, a dobutamina se comporta como um agonista parcial
ou com efeito máximo tolerado, menor do que aquele apresentado pela isoprenalina. Portanto, a isoprenalina promove maiores aumentos da frequência cardíaca do que a dobutamina. O interessante é observarmos que o oposto ocorre com relação ao efeito inotrópico, isto é, com relação à força de contração deste coração. A dobutamina é capaz de produzir efeito inotrópico positivo muito maior do que a isoprenalina. E isso resulta dessas múltiplas propriedades farmacológicas que a dobutamina apresenta na sua mistura racêmica. Então, o isômero positivo da dobutamina, mais dobutamina, é um agonista beta-1 seletivo, isto é, tem cerca de afinidade 30 vezes maior por beta-1 do que por beta-2. E é também um antagonista de receptores alfa-1 adrenérgicos. Já o isômero levógero da dobutamina, menos dobutamina, é um agonista de receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, a combinação dessas propriedades farmacológicas em vivo é que contribui para essa maior capacidade da dobutamina ter um efeito inotrópico do que cronotrópico, quando comparado a outros agonistas de receptores beta-adrenérgicos. Isso coloca a dobutamina, como uma droga importante em razão desse efeito inotrópico positivo no choque cardiogênico e na insuficiência cardíaca severa. Também dispomos de um único agonista seletivo de receptores beta-3 adrenérgicos disponível na terapêutica. Essa droga é o mirabegron. De novo, enxergamos aqui abusando da estrutura química, mas eu acho que é importante para que a gente se familiarize com elas desde o início da disciplina. Nós enxergamos aqui um grupamento fenil, etilamina, outro grupamento fenil, etilamina, o qual de fato privilegia a interação dessas drogas, desses compostos com receptores adrenérgicos. O interesse no mirabegron é que ele é o primeiro de uma classe, isto é, o mirabegron, este agonista seletivo de receptores beta-3 adrenérgicos, é uma droga relativamente nova, disponível na terapêutica há pouco menos do que 10 anos e disponível aqui no Brasil há talvez menos do que 2 anos, 3 anos, a primeira da classe para o tratamento da bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é uma situação onde a musculatura lisa detrusora da bexiga se contrai, mesmo quando a bexiga não está plena de urina, causando aí tanto urgência de micção, bem como uma maior frequência de micção. É uma condição importante que afeta principalmente mulheres depois da menopausa. Então, o mirabegron é uma droga importante para aliviar esses sintomas da bexiga hiperativa e, de fato, essas duas figuras aqui nos mostram os efeitos do mirabegron, o agonista seletivo de receptores beta-3 adrenérgicos. Esses receptores beta-3 estão presentes na musculatura lisa detrusora da bexiga, e a ativação desses receptores beta-3 pelo mirabegron relaxa essa musculatura lisa, permitindo aí uma diminuição na frequência de micção. Então, essa figura nos mostra a redução de episódios de
micção durante um período de 24 horas em indivíduos tratados com placebo e indivíduos tratados com doses crescentes de mirabegron. O mirabegron, então, é capaz de reduzir em até 2 episódios de micção por dia e, igualmente, também reduzir de forma significativa a ocorrência de incontinências urinárias nesses indivíduos. Talvez, bem possível que muitos de nós já tenhamos ouvido falar do mirabegron em razão de um uso, além desse uso para o tratamento da bexiga hiperativa, mas para um uso off-label, isto é, não descrito no rótulo deste medicamento, que é também proveniente da ativação de receptores beta-3 adrenérgicos, mas estes presentes em adipócitos. A ativação destes receptores beta-3 adrenérgicos nos adipócitos, como nós já vimos, promove a termogênese no tecido adiposo marrom e lipólise no tecido adiposo branco, sendo, portanto, uma droga que vem sendo usada de forma off-label na chamada perda de peso, isto é, como um agente termogênico e emagrecedor. Além desse uso já bastante estabelecido off-label como termogênico para o mirabegron, há vários outros usos que potencialmente, ainda off-label, podem vir a acontecer para o mirabegron num futuro recente. Isso porque nós não paramos de aprender o que uma droga ou um medicamento é capaz de fazer depois que ele é lançado na terapêutica. Muito pelo contrário, depois dele ser lançado na terapêutica, nós ainda continuamos aprendendo e muito a respeito dos potenciais efeitos dessas drogas. Então, por exemplo, o mirabegron se comporta como um fraco agonista parcial nos receptores beta-1 adrenérgicos do coração e pode ter algum papel no tratamento crônico da insuficiência cardíaca. Além disso, o mirabegron ele se comporta como um antagonista de receptores alfa-1 adrenérgicos e pode ter também um papel no tratamento dos sintomas resultantes do enlargamento da próstata. Um antagonista de receptores alfa-1 adrenérgicos, como nós veremos na nossa próxima aula, é muito útil por relaxar a musculatura lisa da próstata e da uretra e facilitar a micção que se encontra impedida quando a próstata fica muito aumentada. Então, ainda continuamos aprendendo muito com o mirabegron a respeito da farmacologia dele e muito em breve essa classe de drogas para o tratamento da bexiga hiperativa inaugurada pelo mirabegron vai ser muito estendida.